Sim, o destaque já da nossa entrevista de hoje, Maurício Molinari, candidato a vereador pelo PSOL de Florianópolis, Santa Catarina, é o entrevistado desta quinta-feira. Então, já o Maurício, que está aqui na sala de espera, já convidamos então o Maurício já para chegar aqui ao nosso estúdio TVC, TVJC, e ele será o nosso candidato convidado, é o nosso candidato convidado, já para a sabatina de hoje. Então, o candidato a vereador pelo Partido Socialismo e Liberdade, em Florianópolis, Maurício Molinari, é o nosso convidado de hoje para dar sequência já a esta série de entrevistas, portanto, dando continuidade a esta cobertura das eleições municipais, eleições 2020, aqui pela TVC e também pela TV JC. Bom, Maurício, primeiramente, muito boa noite, e já, como fazemos aqui com os demais candidatos, aquela rápida apresentação, aquele rápido resumo, quem é o Maurício Molinari, ou seja, a sua trajetória política, para aí sim começarmos o nosso bate-papo sobre propostas, todo o seu lado propositivo, o que você tem para propor se for eleito, ou seja, muito bem-vindo e, por favor, se apresente aí para o nosso público. Boa noite, Valdo, boa noite, Ulisses, boa noite ao público aí que assiste a nossa entrevista. Agradeço o convite aqui para estar discutindo com vocês as propostas e a nossa análise sobre o processo político e eleitoral. E me apresentando, né, eu sou Maurício Molinari, sou economista de formação, formado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, já há alguns bons anos, lá em 2010, né, desde então, desde a universidade, militante, naquela época, do movimento estudantil. Após formado, ingresso no DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é um órgão de assessoria do movimento sindical, do movimento operário organizado, e ali, então, eu constituo uma carreira como economista formado, assessorando o movimento sindical aqui de Florianópolis, Santa Catarina e também do Brasil. Para além disso, também faço pós-graduação no serviço social e sou um estudioso aí dos temas do que tange a relação entre os partidos políticos e o movimento operário, o movimento sindical. Então, essa é a minha trajetória que me conduz hoje para ser candidato a vereador aqui pelo PSOL, apoiado, obviamente, pelo Grupo da Revolução Brasileira, que é o grupo que nos dá sustentação inicialmente, e por um grupo enorme de apoiadores que auxiliaram na elaboração do nosso programa e que estão dando suporte político para a nossa candidatura, que já adentra aí, quase que finalizando a terceira semana de candidatura. Muito bem, Maurício Molinari. Você também faz parte do grupo do Nildo Ourix, é isso? Sim, camarada Nildo, nosso camarada, Nildo Ourix, Angélica Lovato, né, alguns valorosos camaradas aí, o Heitor Silva, lá no Rio de Janeiro, a Esmeralda Monsoures, é um conjunto grande, Daniel Corrêa, meu camarada aqui de Santa Catarina. Então, é um grupo que está sendo montado aí há alguns anos a nível nacional e que também está disputando o processo eleitoral na perspectiva de organizar, politizar e mobilizar os trabalhadores, porque é disso que se trata. Não é a eleição pelo cretinismo parlamentar, mas sim a eleição pelo caráter de aglutinação e elevação do debate público que ela pode cumprir caso seja tocada a um nível que possa, de fato, estar contento da guerra de classe que está sendo travada contra os trabalhadores. Muito bem, então, uma rápida apresentação aqui do Maurício Molinari, o nosso convidado de hoje, candidato a vereador pelo PSOL de Florianópolis, e já passando, então, a bola para o nosso cronista de hoje, que está em Porto Alegre, portanto, mais um do sul aqui do Brasil, o Ulisses Santos. Então, Ulisses, começando agora a nossa sabatina com o candidato convidado, então, passo a pelota aí, a redondinha para você. Obrigado, Valdo. Boa noite mais uma vez. Maurício, a gente está vivendo, como se sabe, um ano atípico, né? Que é um ano em que temos uma pandemia, né, em todo o cenário que se imagina. Como é que tu acha que vai se decidir uma eleição para vereadores, por exemplo, numa situação tão inusitada, né, como é o caso de uma pandemia?
Bom, Ulisses, a eleição, mesmo que seja em momento de pandemia, numa crise pandêmica, ela tem não apenas uma crise pandêmica, uma crise econômica capitalista gigantesca. O número de desempregados que cresce em ritmo galopante, as condições de vida da população em decadência, então, e um desgaste do sistema político bastante acentuado, bastante acentuado. Então, a gente percebe uma eleição juntando uma pandemia, uma crise capitalista e uma crise política, já de longa duração, uma eleição que não está claramente, né, tendo aquele caráter de ampla mobilização, como já houve em algum período anterior. Então, a gente já percebeu uma eleição mais fria, né, que a gente não acredita que vai esquentar de uma maneira absurda até o final do processo, mas a gente acredita que ela vai ficar morna. Uma eleição morna, portanto, como fazer campanha em meio a esse processo morno, onde as pessoas estão desacreditadas da política, onde as pessoas, onde teremos uma abstenção extremamente elevada, isso já se mostrou em outros países que viveram um processo eleitoral em meio à mesma dinâmica, e ao mesmo tempo uma eleição extremamente decisiva, porque ela vai consolidar posições na luta política brasileira como um todo, né? Não é uma eleição que ela é uma eleição municipalizada, pelo contrário, ela é uma eleição nacionalizada, porque ela está dentro de uma ampla disputa política, de um lado, a contra-revolução, né, capitaneada atualmente por Jair Bolsonaro, e, de outro lado, a incapacidade da esquerda, via de regra, de apresentar uma saída para os trabalhadores. Então, a gente acredita que esse processo vai ser definido, né, por aquelas figuras políticas que tiverem capacidade de fazer uma leitura adequada, né, uma leitura que capte, que consiga sistematizar o sintoma dos tempos, o espírito do nosso tempo. E o espírito do nosso tempo, na nossa avaliação, e é o slogan da nossa campanha, o bordão da nossa campanha, que é tempo de revolução. É tempo de revolução em Florianópolis, no nosso caso. Por que é tempo de revolução em Florianópolis? É tempo de revolução em Florianópolis porque as pessoas já não aguentam mais essa situação. Não há mais que se alimentar a ilusão. Inclusive, a nossa candidatura ela não tem alimentado nenhuma ilusão no parlamento. É uma candidatura que tem deixado muito claro que, diante de uma maioria que, obviamente, vai se consolidar em qualquer casa parlamentar do Brasil, uma maioria alinhada aos interesses do capital, tanto dos parlamentares bolsonaristas, quanto dos parlamentares da direita liberal, que tem o mesmo projeto econômico, apesar de colorações distintas, a gente tem a clareza que não vai mudar o mundo através da Câmara de Vereadores ou através de qualquer casa parlamentar. Mas a gente acredita que ela pode ser um posto avançado de organização, mobilização e politização da classe. E é por isso que alguém que pleiteia o cargo de representante dos trabalhadores nesse processo tem que ter o compromisso com esse processo de organização, mobilização e politização. Então, precisa colocar os temas centrais que constituem a vida dos trabalhadores. Então, não é ficar falando da pauta de ocasião do momento, ficar falando se o menino veste azul e a menina veste rosa, aceitando a pauta do Bolsonaro, se o Bolsonaro oferece cloroquina para a EMA. Não é essa a pauta de uma candidatura revolucionária. Uma candidatura revolucionária tem que falar do desemprego, tem que falar das condições de trabalho, tem que falar das jornadas extenuantes, tem que falar do custo de vida absurdo, tem que falar do transporte público horroroso das grandes cidades, tem que falar da especulação imobiliária que arrebenta as condições de vida dos trabalhadores, expulsa os trabalhadores dos centros de trabalho, aumentando o preço dos aluguéis, tem que falar da juventude proletarizada, que não tem nenhuma capacidade mais, nem ao menos de reproduzir as condições de vida dos seus pais, quando não tem mais previdência pública, quando não tem mais saúde pública, quando não tem mais educação pública, quando não tem mais assistência pública, ou seja, todo um conjunto de direitos sociais que era constitutivo e que garantia aquelas gerações dos anos 80 e 90, né, uma capacidade de não pegar a sua renda, que era pouca, e jogar na iniciativa privada e acumular, inclusive, um patrimônio, comprando uma casinha, comprando um terreninho. Essa nova geração da juventude não tem nenhuma capacidade disso. Então, uma candidatura revolucionária, ela tem que falar disso. E apenas se ela falar dessas questões e abandonar toda essa ideologia de candidaturas técnicas, candidaturas queridinhas, candidaturas que não falem de política, candidaturas que abandonem o vermelho em nome de uma das corzinhas agradáveis, né, que sejam despolitizadas, inclusive na cor, na estética, candidaturas despolitizadas. A gente acredita que é o momento de afirmar uma candidatura
amplamente politizada e radicalizada. Radicalizada não no sentido doutrinário, abstrato e que não toca os trabalhadores, mas radicalizada no sentido original da palavra, que é aquilo que vai na raiz dos problemas da vida das amplas maiorias trabalhadoras. Em um país como é o Brasil, onde 90% das pessoas que aqui vivem nas cidades. Portanto, tem total interesse em discutir a vida na cidade. Então, a gente está tendo bastante clareza que apenas uma candidatura que discuta política em alto nível pode mobilizar um grupo de apoio qualificado para dar sustentação política para essa candidatura. E não aquela candidatura que vai acreditar que apenas uma boa rede social garante alguma coisa, não garante nada, porque a gente vai ver uma invasão do patrocínio agora das redes sociais, de todo tipo de candidatura, uma candidatura que não se limite àquela ideia de que é preciso representar, que a gente tem que afirmar identidades representativas, porque a direita também vai afirmar suas candidaturas desse perfil, uma candidatura, portanto, que tenha algo que dizer e que tenha capacidade de mobilizar uma vanguarda política, a vanguarda política que está presente na cidade, que está desmobilizada, desarticulada, mas que ainda existe e que deve ser ativada. Se essa vanguarda política da cidade, dirigentes sindicais, lideranças das escolas, lideranças dos locais, dos hospitais, dos postos de saúde, lideranças da rede de assistência social, lideranças das universidades, se essas lideranças forem mobilizadas, é possível que uma candidatura seja vitoriosa nesse processo. Aquelas candidaturas que apostarem numa rede social despolitizada, despolitizante e sem arraigo na organização de fato dos trabalhadores, acreditamos que irão sucumbir diante dessa crise pandêmica, dessa crise capitalista econômica e dessa crise política. Ok, estamos com o nosso convidado hoje, o Maurício Molinari, ele é do PSOL de Florianópolis, candidato a vereador à Câmara, portanto, de Floripa, e é o nosso convidado de hoje. E para você que está chegando agora, já peço que também não se inscreveu ainda em nossos canais, inscreva-se, toque o sininho, dê o like, dê o positivo, e também, na medida do possível, você pode aí contribuir com os canais. Bom, vamos em frente. O Maurício, você já... Só um detalhe aí um pouquinho, o Ulisses. Você falou, por exemplo, nessa questão aí que eu queria já também entrar em detalhe, sobre a campanha, uma campanha diferenciada. Nós estamos aí vivendo e sobrevivendo aí dias de pandemia, e as pessoas estão com dificuldades para irem às ruas, com medo, inclusive, né? Você é obrigado a trabalhar, mas muitos vão trabalhar com toda a coragem, mas de repente tem aquele medo de sair para o corpo a corpo, tete a tete. Acho que isso aí também as pessoas deveriam refletir um pouco. Então, eu queria que você falasse dessa questão aí da campanha, como você está fazendo campanha, talvez você, até mesmo do seu partido, e também já vamos passar um pouco mais para a questão propositiva, né? Caso você eleito, o que você pretende aí implantar como projetos, já que teremos aí, eu não tenho dúvida que teremos uma Câmara aí bem conservadora, infelizmente, porque a situação não está fácil e, portanto, acho que mudanças radicais não irão acontecer neste momento. Então, gostaria que você partisse aí para essa questão mesmo de esclarecer um pouco sobre a campanha diferenciada e o lado propositivo. Bom, Valdo, em primeiro lugar, como nós aqui, né, optamos por fazer a nossa campanha, decidimos estrategicamente conduzir a nossa campanha. Em primeiro lugar, é um processo de mobilização já desde a pré-campanha, no sentido da construção de um programa, certo? Então, nós aqui conseguimos reunir em torno de mais de 350 pessoas de Florianópolis, né, em plenárias virtuais de construção programática da nossa candidatura. E a partir desse processo de plenárias e das conversas sistemáticas que fizemos no processo de pré-candidatura, a gente constituiu uma base de apoio, né, sustentada em um programa radical e revolucionário para Florianópolis, uma base de apoio de mais de 420 apoiadores, que, obviamente, em quase 3 semanas de campanha, já está se expandindo de maneira bastante significativa.
Então, a gente, em primeiro lugar, construímos um processo de pré-campanha de bastante qualidade, entendendo que não é possível mais aglutinar as pessoas por um sentido rebaixado de política. Pelo contrário, as pessoas estão amplamente interessadas, os trabalhadores, a vanguarda política que ainda existe nas cidades, está amplamente interessada em um debate aprofundado e de qualidade e totalizante. Não mais um debate fragmentado de pautas específicas, mas sim um debate totalizante, que articule todos os problemas que a ampla maioria da população trabalhadora vive em um grande projeto, um grande programa que aponte um horizonte. Não mais um programa de resistência, de apenas ficar na defensiva, apavorado diante de uma onda conservadora que é mais fictícia do que real, porque o que há na nossa avaliação é uma contradição em processo diante de uma crise capitalista, certo? Então, não mais numa defensiva, numa resistência, mas sim na preparação de uma contraofensiva diante da guerra de classe travada pela elite econômica brasileira, pelo capital monopolista que aqui graça, né, despundoradamente e avança contra direitos trabalhistas e sociais já há mais de 10 anos, certo? Então, a gente teve essa compreensão na construção da pré-campanha de que não era possível aglutinar um grupo mobilizado e convicto do processo político se ficasse em pequenas discussões e não trouxesse as grandes discussões, os grandes temas nacionais fundamentais, obviamente, aterrizados, colocados concretamente na realidade da nossa cidade, que é Florianópolis, certo? Então, esse é o primeiro ponto que nós acreditamos que foi um processo bastante vitorioso, que nos trouxe até a abertura da campanha. Já na campanha, a gente acredita que ser fundamental numa campanha que não vai haver comícios, dificilmente vão haver grandes atividades de rua, então a gente decidiu estrategicamente também pela aquela campanha corpo a corpo de maneira qualificada, visitando casa a casa, né, apartamento a apartamento, em locais abertos ou não, né, locais abertos ou não, mas respeitando o protocolo da pandemia, utilização de máscara, álcool gel, distanciamento de 1,5 metro, tudo aquilo que os protocolos de segurança estão colocando, mas nós fizemos agora, estamos terminando essa terceira semana de campanha, em torno de 190 visitas. E esse grupo de apoiadores, que era de 420 na pré-campanha, já ultrapassou mais de 500 pessoas, certamente, e temos a alegria de perder o controle, obviamente, inclusive do número de apoiadores que nós temos, porque o processo já está se multiplicando de maneira bastante acentuada. Então, construir uma campanha nesse cenário de pandemia ainda mais, coloca uma necessidade ainda maior de qualificação do debate político. Esse é o nosso primeiro ponto, é isso que se estrutura. Então, ao qualificar o debate político, conseguimos trazer para o nosso entorno um grupo amplamente qualificado, que também está provocando e colocando temas que são fundamentais para serem absorvidos por essa candidatura, que é uma candidatura de fato coletiva, e não apenas do formato, né, que agora virou moda, bota um monte de gente junto e diz que é uma candidatura coletiva, mas na construção programática, no processo político de amarração da candidatura, não são nada coletivas. A nossa candidatura é de fato coletiva na sua articulação do programa e no seu caráter organizativo, ela tem um saldo organizativo. E qual é o programa, então, que a gente construiu nesse processo de mais de 7 plenárias virtuais que fizemos em pré-campanha e que, obviamente, continuamos refinando na conversa com novos apoiadores que trazem uma experiência, um acúmulo teórico político gigantesco em cima de questões concretas, desde a questão da terra, da luta pela terra, até a questão do transporte de massa, enfim, tudo aquilo que interessa aos trabalhadores. O nosso programa está centrado em 2 pilares, ele fala de muitas coisas, mas ele tem centro, ele fala de tudo, mas ele está articulado em 2 pilares centrais. O primeiro pilar central, as condições objetivas de trabalho e de vida dos trabalhadores. Isso é central. Se não colocar isso no centro do debate político, e não a pauta moral, que do nosso lado ela é uma pauta secundária, diante do central, que são as condições objetivas de trabalho e de vida, e estou dizendo secundário não no sentido que é pior ou melhor, mas que o que é o central para mobilizar, organizar e politizar os trabalhadores é discutir as condições de trabalho e de vida. Então, esse é o primeiro pilar do nosso programa. O segundo pilar é avançar, atacar e tentar desconstruir uma ideologia que vem avançando contra o Estado brasileiro, de que a iniciativa privada é mais eficiente que o Estado social na prestação do serviço público. E na nossa avaliação, desconstruir essa ideologia
é atacar o assalto ao Estado, que é a forma como a burguesia, os grandes monopólios, vêm assaltando o Estado brasileiro, os municípios, os estados e a União, através de renúncias de impostos, através do sistema da dívida pública, ou, enfim, um conjunto de renúncias fiscais, um conjunto de renúncias creditícias, um conjunto de benesses de todas as naturezas que fazem com que a iniciativa privada se apresente com uma maior eficiência. Então, ela não é mais eficiente, entre aspas, aqui, por conta de um empreendedorismo, por conta de uma ineficiência do público, ela consegue avançar apenas e somente porque ela assalta sistematicamente o recurso público. Então, o dinheiro que deveria ir para a educação pública, para a saúde pública, para a assistência social pública, vai sendo surrupiado através de mecanismos financeiros e fiscais para os grandes monopólios privados da educação, monopólios privados da saúde, monopólios privados da assistência, que só existem porque tem esse assalto ao Estado. Então, esses são os dois pilares do nosso programa. E, a partir desses dois pilares, a gente discute todos os temas que são do interesse dos trabalhadores. A questão da saúde em Florianópolis, a questão da assistência social em Florianópolis, a questão da cultura em Florianópolis, a questão da previdência em Florianópolis, o tema da juventude em Florianópolis, o tema da cidade, mobilidade urbana, custo de vida, o meio ambiente, tudo isso dentro desses dois, estruturado por esses dois pilares, que na nossa avaliação são os dois pilares fundamentais para atrair a massa dos trabalhadores para o nosso lado, porque a massa dos trabalhadores, diante de uma esquerda que só fica na defensiva, na resistência, e se restringe a uma discussão de uma pauta moral, e de ser quase que um anteparo ao Bolsonaro, que o Bolsonaro solta uma notícia de Twitter e a esquerda corre discutir. A esquerda não tem pauta. Nós queremos colocar uma pauta para a esquerda que, ganhando ou perdendo, permaneça constantemente como um processo de mobilização, organização e politização dos trabalhadores. E sem vender a ilusão, isso é muito importante, de que a gente vai resolver o mundo no parlamento. Porque o parlamento, em qualquer contexto, num contexto mais progressista, num contexto mais conservador, ele nunca será a casa do povo. O parlamento é feito para ser um espaço de defesa da propriedade privada capitalista. Ele é feito para isso. Então, nós não acreditamos que o parlamento vai resolver o mundo. Porém, um parlamentar revolucionário, como nós acreditamos que podemos ser dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis, tem a capacidade de acessar aquela informação que é do interesse dos trabalhadores, de usar a tribuna para mobilizar os trabalhadores, que está ombreado ao lado do movimento sindical de uma cidade, do movimento popular de uma cidade, e a partir disso, mobilizar essa massa dos trabalhadores, e aí sim poder ter algum tipo de vitória, mesmo dentro desse jogo político burguês que nós vivemos. Algum tipo de vitória, mas sem vender a ilusão de que essas pequenas vitórias acumuladas vão resolver o problema dos trabalhadores. Elas são fundamentais para retomar a moral dos trabalhadores, para efetivar conquistas que levem os trabalhadores a confiar na política, mas nós nunca vamos negar a questão fundamental de que essa situação econômica, política e social que vivemos no Brasil só pode ser, de fato, modificada com a Revolução Brasileira, com a Revolução Social que ataque os interesses capitalistas, mobilizando os interesses da classe trabalhadora. Isso aí. Muito bem, este é Maurício Molinari, ele é candidato a vereador em Florianópolis pelo Partido Socialismo e Liberdade, é o nosso convidado de hoje, desta quinta-feira. Já passo a palavra aí para o nosso cronista Ulisses Santos. Ulisses, mas pedindo aqui para você que está chegando neste momento, estamos ainda na metade aqui do Conexão Progressista, portanto, esta primeira metade, este blocão, é destinado às sabatinas, às entrevistas com os nossos candidatos convidados, candidatos a vereador ou vereadora, e, portanto, já peço para você que chegou agora, não está inscrito aqui nos canais, inscreva-se tanto aqui na TVC Jornalismo, como também na TV Jovens Cronistas, dê o like, dê aquele positivo bacana, e na medida do possível, se você puder dar aquela ajudinha por meio aqui do nosso financiamento coletivo, ajude os canais com apenas uma operação, apenas um ato. Bom, então, Ulisses, vamos em frente. Agora você pergunta, estamos chegando no final
da nossa sabatina, então a bola está com você. Eu vou fazer duas perguntas para o Maurício, tá? Aproveitar que é comigo, eu vou fazer. Maurício, uma coisa me chamou a atenção no que tu comentou anteriormente, é que tu comentou assim que a organização da tua campanha ela é coletiva, né? Uma pergunta que eu te faço a primeira é a seguinte: o teu mandato vai ser coletivo? Como é que isso vai se dar? E segundo, tu teve a formação em economia, né? Tu tem já pensou em algum projeto visando a recuperação do emprego para o povo de Florianópolis? Bom, Ulisses, em primeiro lugar, né, a construção é coletiva, a pré-campanha foi coletiva, agora também é coletiva, e o mandato também. Como se estruturará o mandato no caso de eleição? Manteremos as plenárias de todas as áreas ativas, certo? Plenárias mensais, sistemáticas, para avaliar e encaminhar o mandato. E não num sentido consultivo, como acaba sendo, via de regra, a suposta democracia representativa brasileira, mas sim num sentido deliberativo. As plenárias terão caráter deliberativo, porque eu não tenho medo do debate. Eu não tenho medo do debate, eu sei sustentar as minhas posições e vamos fazer o debate dentro de uma plenária aberta, onde aqueles, obviamente, alinhados aos trabalhadores, porque projeto não alinhado aos trabalhadores não tem voz e não tem vez, não somos democráticos no sentido abstrato, mas uma democracia dos trabalhadores, uma democracia voltada aos trabalhadores, e não uma democracia vulgar, né, que não é essa que nós defendemos, essa nós repudiamos, inclusive. Então, o mandato vai ter um caráter deliberativo, de plenárias constantes, permanentes e deliberativas. E isso por uma questão muito clara. Nós sabemos que, a partir do ano que vem, vai vir o pacotaço. Qualquer prefeito que se eleger que não for alinhado aos trabalhadores vai implementar um pacotaço, porque o esforço financeiro que está sendo feito em todos os níveis, União, estados e municípios, não para salvar as vidas que estão sendo ceifadas na pandemia, mas sim para salvar a propriedade privada do capital monopolista. E dou um exemplo só: o Bolsonaro liberando 1,2 trilhão de reais para os banqueiros no início da pandemia. Então, para a fatura dessa conta de salvamento da propriedade privada monopolista, vai vir logo no início do ano que vem, nos pacotaços que os governadores, os prefeitos e o presidente da República, que não para de mandar pacotaço, está mandando agora uma reforma administrativa, vão continuar mandando. Então, o mandato que se fechar na sua assessoria, no seu gabinete, vai ser um mandato de apagar incêndio. E os trabalhadores não aguentam mais mandato de apagar incêndio. Por isso que um mandato que se preze não pode estar fechado na sua assessoria. Ele tem que estar oxigenado pelas lutas populares, que obviamente tem que ser incorporadas, dando um sentido de um mandato à disposição, que é o que o bordão do cretinismo parlamentar do nosso lado da esquerda. É um mandato ativamente construindo as lutas políticas da cidade e, de fato, né, criando instrumentos da participação popular deliberativa. Uma democracia direta e deliberativa dos trabalhadores para os trabalhadores. Repito, sem os interesses do capital comandando o mandato. Então, eu já te respondo a primeira questão, Ulisses, colocando concretamente como se constrói um mandato coletivo, ou seja, criando instrumentos de deliberação popular. É disso que se trata. Sem isso, é um mandato de ilusão. Podem falar o que quiser. Se não tiver esse compromisso, é mera ilusão. Discursos bonitos, inclusive, não são capazes de enfrentar a ofensiva do capital, que vai continuar no ano que vem. E já vem de quase uma década, né, de mais de 10 anos, inclusive, de ofensiva contra os trabalhadores. Em segundo lugar, a questão do emprego, Ulisses, a gente tem que ter clareza. Só é possível enfrentar o tema do emprego se a gente atacar, em primeiro lugar, a jornada de trabalho. Porque o desemprego que nós temos no mundo hoje, no Brasil, no estado de Santa Catarina, no meu estado, no estado de vocês, no teu estado do Rio Grande do Sul, né, aqui na nossa cidade de Florianópolis, é um desemprego estrutural, no sentido de que houve um avanço tecnológico gigantesco, certo? E a maior expressão disso é esse mecanismo aqui, fabuloso do ponto de vista tecnológico, né? Tem mais mecanismos informacionais aqui do que um computador, aqueles megacomputadores gigantescos da NASA nos anos 70. É tamanho o avanço tecnológico. Só que esse tamanho avanço tecnológico, diante das relações capitalistas de produção e diante da ausência do movimento operário organizado, pressionando
e mobilizado para fazer o enfrentamento, acabou redundando em aumentos gigantescos das jornadas de trabalho e redução do número de trabalhadores necessários para tocar as mesmas atividades produtivas. Por isso que o desemprego ele é estrutural. Então, sem mexer violentamente na jornada de trabalho, não há como resolver o problema do desemprego. E aqui é bem claro, sem ilusão. Não adianta um projetinho de lei aqui, outro projetinho de lei acolá. É preciso resolver o tema da jornada de trabalho. Redução brutal da jornada de trabalho, porque a jornada de trabalho hoje ela está aumentando. A nova lei trabalhista aprovada por Temer, as mudanças da lei trabalhista aprovada por Bolsonaro e as mudanças da lei trabalhista aprovada por Dilma, por exemplo, com o microempreendedor individual, que foi Dilma que aprovou, todas essas medidas, elas ampliaram a jornada de trabalho e criaram esse desemprego estrutural. Então, o primeiro ponto é esse. Tem que atacar de forma bastante efetiva, reduzir a jornada de trabalho. Isso, obviamente, se faz em escala nacional, mas também pode se fazer em escala municipal, no sentido quase que do exemplo pedagógico. Se a luta dos trabalhadores conseguir vitórias nesse sentido, ela é uma luta vitoriosa que pode se espraiar, né? Utilizar da força do exemplo para construir uma alternativa nacional. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, precisa atacar a propriedade privada, porque não tem mais como resolver o problema do desemprego. Por exemplo, aqui vou te dar um exemplo muito concreto. Florianópolis, por exemplo, não sei se vocês já vieram aqui, já conheceram a nossa cidade. Florianópolis é uma cidade com imensos latifúndios urbanos. Latifúndios urbanos que não tem absolutamente nada em cima, certo? Que estão apenas ali preparando o cenário para levantar um condomínio, o de luxo, obviamente, gigantesco, quando a especulação imobiliária, de fato, colocar esses terrenos de forma a ser atrativos para o empreendimento privado do grande capital. Esses terrenos têm que ser expropriados, não cumprem função social. Não é porque tem 2 ou 3 vaquinhas em cima para simular de que é um terreno agrícola, que são terrenos que não têm que ser expropriados, retirados da especulação imobiliária e destinados para moradias populares, por exemplo. Construção de moradias populares, não na mão das construtoras, como fez o governo Lula e o governo Dilma, nos programas habitacionais, mas através de mutirões de construção, onde você emprega a massa dos desempregados para construir moradias populares. Outro fator importante, utilizar esses terrenos ociosos para instituir hortas urbanas, tal como faz Cuba. Hortas urbanas intensivas em força de trabalho, onde os trabalhadores, aqueles desempregados, dos bairros mesmo, onde esses terrenos ali estão ociosos, passam a plantar hortas urbanas e colher, e através disso empregar muita gente nessa tarefa, reduzindo, inclusive, o preço do alimento, porque o preço do alimento do enlatado horroroso que a gente come da BRF, da Sadia e da JBS, né, que explora violentamente os trabalhadores lá no nosso oeste catarinense aqui, né, então a gente coloca alimento de qualidade. Então, discutir alimento, discutir agroecologia apenas dentro desse tema. Então, política de geração de emprego, na minha avaliação, desse exemplo apenas poderia dar inúmeros exemplos. Então, precisa reduzir jornada de trabalho, certo? E, obviamente, melhorar as condições de trabalho de maneira geral e reduzir a jornada de trabalho não apenas no trabalho em si, mas também o que o trabalhador gasta no transporte público. Porque ele, dentro do ônibus, enlatado, passando calor, no transporte horroroso, engarrafado, ele está perdendo seu tempo de vida. Então, também reduzir a jornada de trabalho é fazer um transporte público decente para os trabalhadores com tarifa zero. Então, tudo isso, ou seja, reduzir a jornada de trabalho, aumentar tempo livre dos trabalhadores e, através disso, empregar mais trabalhadores e, de outro lado, expropriar, né, atacar a propriedade privada dos capitalistas ociosa, que está aí de maneira absurda sendo utilizada para especulação imobiliária, especulação urbana, fábricas que estão ociosas até o limite, utilizando-as para ampliação da geração de emprego. Então, um programa que queira gerar emprego, ele vai ter que tratar desses temas. É possível fazer agora, algumas coisas sim, outras não. Outras precisam necessariamente que esse programa incorpore as grandes massas. Por isso que é preciso mobilizar, organizar e politizar, para trazer os trabalhadores para dentro desse projeto. Ok, Maurício Molinari, ele é o nosso convidado de hoje, candidato a vereador pelo PSOL de Florianópolis, Santa Catarina. Queria agradecer muito a presença do Maurício e por ter aceito também o nosso convite. E desejamos aqui muita luta, evidentemente muita luta, e que seja eleito, né, e consiga pelo menos implantar
se não for na totalidade a sua proposta, ou as propostas, mas pelo menos aí boa parte. Queria agradecer, então, Maurício, e até uma próxima oportunidade, quem sabe você já como eleito, como vereador eleito na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Então, até uma próxima oportunidade. Boa sorte, Maurício. Obrigado, Valdo. Obrigado, Ulisses. E, obviamente, como candidato, não posso deixar de pedir o voto e pedir o apoio, além do voto, a militância daqueles que acreditam nesse projeto de revolucionar a nossa cidade de Florianópolis. Então, é 50-750. Agradeço mesmo o convite e estarei disponível para debater com vocês, se eleito ou se não eleito, né? Porque esse é o papel de uma liderança política, de uma referência política, fazer o debate público, elevar o debate público e, através disso, politizar. Esse pode ser um grande saldo de um mandato revolucionário, politizar os trabalhadores para que deixem de acreditar em ilusões, de todos os tipos. Um abraço, boa noite. Ok, um abraço Maurício, e até uma próxima.